Fala pessoal, tudo bem? Feliz de estar aqui de novo. Tem um amigo meu. Hoje eu tô com a primeira convidada mulher, abrindo a fila aqui das mulheres. E eu convidei uma amiga minha, né, a mãe Camila Paiva, sacerdotisa de Umbanda aqui pra gente, para falar um pouco sobre a Umbanda, sobre essas religiões de matrizes africanas, né? Eu quero deixar claro, já fazer um disclaimer aqui logo de início, assim, é um assunto que eu tenho muito interesse, eu tenho estudado um pouco, ouvido, lido um pouco sobre, e tem me chamado muito a atenção, mas é um assunto que eu não domino, então, se eu falar alguma bobeira, por favor, me corrija, tá bom? Camila, primeiro, muito obrigado por ter vindo, e eu queria, antes da gente começar a falar um pouco, né, da religião e etc, da Umbanda e etc, de tudo o resto, eu queria que você se apresentasse, assim, e pudesse também já falar pra gente como é que essa história, né, começou para você, assim, né? Desde o início, enfim, até hoje, toda essa trajetória que você tem, né, para se tornar uma sacerdotisa hoje. Obrigado. Obrigada pelo convite, pela escuta. É, eu sou mãe de santo de um terreiro no Taboão da Serra, o terreiro Alumeia. E, na verdade, eu sempre fui uma pessoa religiosa, desde cedo. Quando eu nasci, a minha mãe era da Seichonoye, que é uma religião japonesa, né? E eu cresci, fui criada, aliás, nasci e fui criada na Seichonoye até os meus 18 anos. E eu sempre fui muito de me aprofundar nas religiões, nunca ficar na margem, eu sempre gostei de estudar, de entender. Então, estudei e participei muito das reuniões da Sechonoye. Quando eu completei 18 anos, eu comecei a ter algumas dúvidas que eu não conseguia encontrar respostas. E aí eu fui parar no kardecismo, onde eu Ah, também estudei durante 5 anos, fiz escola de médium, li Evangelho segundo o Espiritismo e todos os livros do Allan Kardec. E eu tava nessa quando eu conheci a Umbanda, né? Quando eu fui pela primeira vez. Na verdade, a minha família já participava de um terreiro e o meu pai já estava na Umbanda já fazia 8 anos, né? E aí eu fui conhecer, fui num casamento, depois eu fui primeiro nos eventos do terreiro antes de ir para uma gira mesmo. tá. E da primeira gira, isso foi em abril de 2016, da primeira gira que eu fui para um terreiro, eu nunca mais saí. Eu descobri que eu realmente tinha muita dúvida, assim, como eu tinha passado por outras religiões, eu sempre fui muito religiosa, estudando e tal, eu tinha muito, eu me achava universalista até entender o significado disso, né? E aí, quando eu cheguei na Umbanda, eu não tive dúvida. Eu entendi que eu só não tinha encontrado o meu lugar ainda. E tô lá, vai fazer 9 anos já. Legal. E do dia que você foi lá, né, pela primeira vez no casamento, enfim, e se encontrou, achou que aquele lugar era o seu lugar, para se tornar uma sacerdotisa, assim, como é que é esse trajeto, assim? Como é que você chegou nesse lugar agora, assim? Então, normalmente nos terreiros, isso é esse cargo de mãe de santo, ou pai de santo, ele também é passado de pai para filho, como qualquer iniciação dentro dos terreiros, seja de umbanda ou candomblé, né? Existe um tempo que você fica, por exemplo, candomblé, você precisa ter 7 anos de iniciado para poder abrir o seu terreiro. Tá. Na umbanda já não tem tanto isso, mas mesmo assim, normalmente é o pai de santo ou a mãe de santo que te dá Te esse habilita, direito tá, de abrir o seu terreiro, né? tá. É importante dizer que para ser mãe de santo precisa ter filho de santo. Do contrário, você é sacerdote ou sacerdotisa, né? Então, eu fiz um caminho meio bagunçado, na verdade, porque eu fiz parte de um terreiro, acho que durante uns 5 anos, e eu saí de lá porque eu queria estudar, e lá não tinha, né, essa linha mais de estudo. E aí fui para um outro lugar para fazer desenvolvimento. Muitos terreiros oferecem desenvolvimento de terreiro, muitos ainda chamam de desenvolvimento mediúnico. E foi quando abriu a turma de sacerdócio no terreiro do meu pai de santo hoje, né? E aí eu fui com medo, porque além de ser uma grande responsabilidade, lá tem uma. Ele chama de formação de lideranças de axé, que não é só aprender a ser pai de santo, mãe de santo, ou sacerdotisa, mas vai ter muito esse olhar político, cultural da Umbanda. Então foi um caminho de 3 anos e meio
mas foi muito mais difícil do que a faculdade, por exemplo. Porque foi bem desafiador, assim. E aí tem uma série de iniciações, né? Aprender os ritos. Mas basicamente, Umbanda, tudo que você vai fazer, tanto Umbanda quanto Candomblé, você aprende no chão de terreiro, né? O desenvolvimento, o sacerdócio, eles são algumas formalidades que são importantes, mas você se desenvolve enquanto uma pessoa de terreiro, enquanto uma pessoa de axé, estando no chão de terreiro. É a vivência, é o coletivo que vai te ensinar sobre aquilo. Não adianta pegar um livro e achar que, beleza, agora eu tô manjando de Umbanda. Não tá. Então, eu vi isso umas coisas que eu vi. Então, você precisa realmente viver Sim, esse cotidiano, né? Esse ambiente para eventualmente se tornar ali um sacerdote, um pai, uma sim, mãe de santo, assim. E, e como é que é essa história, assim, né? Por exemplo, você precisa ser filho de alguém, né? Desculpa. isso. É Quando você diz porque... filho, porque assim, eu tava vendo que, só para ficar claro pro pessoal, porque muita gente fala, você falou uma coisa muito interessante logo no início, só retomando então. Porque você falou assim, você fez parte você estudou espiritismo, né, o kardecista. Sim, E o kardecismo não tem nada a ver com banda, né? não. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Na verdade, se você for olhar para o cenário Brasil, você vai ver que muitos terreiros misturam isso, né? Tanto o terreiro de Umbanda quanto o centro espírita se misturam. Mas isso é muito por conta do sincretismo e por conta também do embranquecimento que acontece na Umbanda. Mas se você for estudar a Umbanda e kardecismo, eles são completamente diferentes. Para começar, a Umbanda ela não é cristã, a Umbanda é banto. O kardecismo é cristão, né? O evangelho segundo o espiritismo, ele vai falar o evangelho de Cristo, né? A gente não segue isso no terreiro de Umbanda. No terreiro de Umbanda, o nosso oráculo são os nossos ancestrais, os nossos guias. É o preto velho, é o caboclo. Então começa daí essa diferença, né? O espiritismo faz um tempo que eu tô por fora, então talvez essa informação ela não seja atualizada, mas até onde eu sabia, pouco se tinha incorporação. Até porque o kardecismo ele vai entender a incorporação como algo menos evoluído, né? Tá. Não há essa necessidade. Enquanto que na Umbanda, o transe é fundamental. O transe com o ancestral, ele fala muito sobre ser transigente. É deixar que outras ideias transitem por você. Então, eu compartilho, o meu corpo é um corpo coletivo, eu compartilho o meu corpo com o meu preto velho, com o meu malandro, com a minha pombagira. E a partir desse trânsito de duas ideias, né, de duas pessoas ali naquele lugar, é que eu vou receber os conselhos. Porque guia é aquele que conhece o caminho, né? Só é guia alguém que conhece o caminho. Sim. Então eu chamo de guia aquele que já passou por essa vivência, que já passou pelas coisas que a gente passa, né? Pelas coisas humanas mesmo, sejam alegrias ou dificuldades, e ele vai ter uma palavra, um aconselhamento ou mesmo sabedoria. No que diz respeito a feitiço, limpeza, todas as coisas que a gente faz dentro do terreiro. Mas é basicamente o meu oráculo mesmo, né? O que o kardecismo ele vai chamar de mentor. É um mentor espiritual. Mas é diferente, sim. Não, Se você for num centro espírita e numa gira de Umbanda, você vai ter um choque de realidade, porque é bem diferente. tá, não, perfeito. É isso mesmo. Foi o que. Foi bom. Eu já tinha ouvido falar que realmente era diferente, mas eu acho que você explicou mais aprofundado agora. Uma outra coisa que eu queria questionar, que você falou, né? Você falou do ser filho, né? Você precisa ser filho. Mas, assim, eu sei que também tem algumas. Sim, como você falou, o termo que você usou é. Meu Deus, esqueci aqui. Não, o Sacerdote, sincretismo sincretismo. entre a Umbanda e o Candomblé, né? Existe algumas assim, um bebeu um pouco da fonte do Sim. outro, assim. Mas quando você diz ser filho de alguém, é ser filho, por exemplo, do caboclo, como você falou, da pombagira, ou a gente está falando de outras coisas, assim, só para ficar claro, assim, o que isso quer dizer, assim. Na verdade, eu sempre falo isso para os meus filhos de santo. O terreiro, ele é como se fosse um quilombo. O terreiro de Umbanda é um quilombo urbano. Tá. Então, aquela comunidade inserida no terreiro, ela é de fato uma família. Então, assim, eu sou mãe
E quem está ali e que passa pelos ritos de iniciação são, de fato, os meus filhos. Eles podem não ser filhos biológicos, mas eles são meus filhos porque eu sou a pessoa, a liderança responsável por conduzir eles espiritualmente e muitas vezes até em questões da vida do dia a dia mesmo, né? E isso se dá porque tanto a Umbanda quanto o Candomblé ou outras religiões de matrizes africanas, você não consegue se autodeclarar, né? Então, eu estou frequentando um terreiro de candomblé, eu sou candomblessista? Não. Eu estou frequentando um terreiro de umbanda, eu sou umbandista? Não. Porque elas são religiões iniciáticas. Então, você precisa passar pelo rito de iniciação. Então, por exemplo, no candomblé, você vai ter, em geral, 1 ano de abianato. O abian, ele seria como o feto. Ele é aquele que está sendo nutrido pela comunidade para que ele nasça naquela comunidade. Então, ele fica 1 ano só observando, aprendendo, fazendo as funções mais básicas de limpeza, por exemplo, para então ele ser iniciado. E aí ele é iniciado para o orixá. Aí ele se torna filho de santo. Aí ele se torna parte daquela família, né? Na Umbanda, também é uma religião iniciática. Na Umbanda, em geral, a gente tem a cerimônia de batismo, que não tem o mesmo significado do batismo da Igreja Católica ou da Igreja Evangélica. A gente usa ainda esse termo batismo porque, de fato, a gente não tem um termo mais adequado, mas é uma iniciação, né? E ele não tem o intuito de purificar nada, né? É mais de inserir aquela pessoa naquela família. E aí ele começa a caminhada dentro daquela família, realizando as funções e amadurecendo para também ser iniciado por orixá. Isso vai muito do tempo da pessoa, o amadurecimento da pessoa, a necessidade da pessoa, mas não tem como se autodeclarar um bandista. Alguém precisa te passar essa pertença. E quem te dá o sentido de pertença é sempre o pai de santo, a mãe de santo, o babalorixá e a lorixá. Tá, que são essas pessoas que também têm conhecimento sobre o candomblé, então. Na verdade, babalorixá e alorixá significa babá é pai e a é mãe. Então é a mesma coisa, pai de santo e mãe de santo só muda que a língua é diferente, né? Babalorixá e alorixá em Yorubá. Entendi, tá. Entendi. Interessante isso. É muita... Quer dizer que existe mesmo, então, todo um rito, né, de pertencimento mesmo, onde você precisa passar por todas essas etapas todas, assim. Sim, são os ritos de passagem. Certo. E aí você falou uma outra coisa que também eu ouvi muito falar e eu queria esmiuçar um pouco mais com você, que é essa questão do embranquecimento da Umbanda, assim, né? O que isso quer dizer, assim? Porque, assim, é uma religião de matriz africana, né? Sim. Então, a gente, né, é um povo negro que trouxe isso para cá, são, né, somente o povo que foi escravizado que trouxe isso para cá. E isso quer dizer que em algum momento isso se perdeu ou está se perdendo, e esse embranquecimento ele é visto de maneira negativa ou ele é visto como algo natural? Porque, por exemplo, assim, né, o fato, né, assim, de eu me aproximar disso, assim, eu entendo que talvez seja bom, porque assim, alguém que não, teoricamente não pertence àquele contexto, assim, mas que, enfim, você quer se aproximar, quer aprender, enfim. Sim. Como é que funciona isso, assim, essa questão do embranquecimento, assim? Isso é uma treta muito grande, na verdade. Tá. Porque existe uma disputa de narrativa mesmo dentro da Umbanda, né? Mas... Porque assim... Não existe uma data de fundação da Umbanda, né? Assim como tudo que for de matriz africana, a Umbanda ela também passa por um processo de apagamento, de genocídio cultural. Tanto os povos iorubás quanto os povos bantos que vieram para o Brasil, eles têm como fonte a tradição oral, então não existia registro por escrito, então não tem essa institucionalização, né? Não há um registro, um documento que fale a Umbanda ela foi criada aqui nesse momento, nessa data. O que a gente tem em vários livros, vários historiadores já falavam sobre isso há décadas atrás, são evidências. Por exemplo, tem o livro Religiões Negras no Brasil, que vai falar sobre a formação das religiões, né, como elas começam a surgir. E a gente encontra, por exemplo, histórias sobre o Calundu de Luzia Pinta, em 1739, e
e Juca Rosa, no Rio de Janeiro, em 1854, se eu não me engano, que são duas passagens. Como que a gente sabe dessas histórias? A história da Umbanda, né, a história negra, na verdade, ela vai aparecer de duas formas. Ou são cartas que os padres mandavam para o Vaticano, então eles iam descrevendo o que estava acontecendo ali naquela região, naquela comunidade, e por isso a gente tem esse registro. Ou então são, por exemplo, Luzia Pinta é um processo inquisitorial. Ela foi para a Inquisição, ela foi para Portugal, ela sofreu tortura, enfim. Na história dela, a gente já percebe diversos elementos lá em 1700 do que hoje a gente tem no terreiro. Então, o congá, a reunião que começa com um toque de atabaque, uma reunião de pessoas que cantam para que o transe acontece. Então, a gente percebe ali muitos elementos em que a Umbanda já estava presente no Brasil desde 1700 e alguma coisa, né? A história de Juca Rosa, que se passa em 1854 também. Ele era conhecido como... era conhecido no Rio de Janeiro naquela época como casa de dar fortuna, porque mesmo a elite do Rio de Janeiro procurava esses pais de santo, esses sacerdotes, para fazer trabalhos para eles enriquecerem. E nessas histórias, esse é um registro policial, porque Juca Rosa ele foi condenado, né, por estelionato na época, porque na época a feitiçaria já não era. Na época de Luzia Pinta, a feitiçaria era crime no Brasil, então ela foi para a Inquisição. Já Juca Rosa, em 1854, não era mais crime, então eles precisavam encontrar algum crime para enquadrar o que ele estava fazendo, então ele vai preso por estelionato. E ali nessa história, nesse boletim policial, também já narra a presença de elementos que a gente vai depois amadurecer para as macumbas cariocas e para o que são os terreiros de Umbanda hoje em dia. Então, também ele tinha uma comunidade com muitas filhas de santo, também tinha o toque, também tinha o transe, também tinha incorporação. Então, existem evidências, né, de que a Umbanda já estava estabelecida no Brasil, desde, né, de muito antes. No entanto, a primeira conferência de Umbanda do Brasil foi em 1941, mais ou menos, é quando surge a história do Zélio de Moraes como fundador da Umbanda. E aí é o que a gente vai chamar de mito fundador da Umbanda, que quando, em 1908, ele estava num centro espírita e ali começam algumas pessoas a incorporar espírito de caboclo e de preto velho. E o presidente daquela sessão, daquela mesa espírita, ele fala, não, aqui vocês não podem incorporar, porque eles entendiam caboclo e preto velho como espíritos menos evoluídos. Então, eles não poderiam incorporar numa mesa branca. Se ele não é um espírito evoluído, ele não pode me aconselhar. E aí tem toda essa história de que então ele levantou e o caboclo das sete encruzilhadas incorporado disse que no dia seguinte fundaria uma religião onde pretos e caboclos poderiam incorporar e que no dia seguinte ele fez então uma reunião na casa dele e então o caboclo das sete encruzilhadas, que seria o fundador, entre aspas, da Umbanda, ele teria estabelecido. Isso é uma história muito complexa, tem muita história, sim, mas existem também evidências do quanto isso é um mito, de que não é uma verdade. Na ata, no registro desse centro espírita, onde ele diz que aconteceu isso, não há registro desse acontecimento. Não existe nenhum registro, né? Esse registro que você está falando desse mito do início. De que aconteceu isso lá em 1908, não existe. E como as organizações kardecistas espíritas, elas são institucionalizadas, então existe realmente a ata do que aconteceu, é tudo registrado, e não existe o registro desse dia. Só que o que acontece? Lá em 1940, a gente estava passando por um momento político em que começa a crescer essas pseudociências, como o eugenismo, o higienismo. E aí, o que a gente costuma falar, quem entende, quem reconhece a Umbanda como uma religião de matriz africana, é que a Umbanda é um sintoma do Brasil. Tem um livro, A Morte Branca do Feiticeiro Negro, que vai falar justamente sobre isso. O que acontece? Os centros kardecistas, os centros espíritas, eles começam a ver Umbanda já começa a ter
já começa a aparecer, né? Já começa a ser notificada nos jornais. Tem também Tata Tancredo, que ele foi considerado papa da Umbanda. É um homem negro, ele é fundador da Umbanda Molocô, que é a Umbanda de Angola. E ele sempre defendeu, ele sempre teve uma militância, uma relevância no sentido de que a Umbanda é negra. A Umbanda é africana. Ela não é de matriz africana, ela vem de África, né? E aí o que acontece? Eles querem o feitiço, mas eles não querem o feiticeiro, porque o feiticeiro é negro. Então, quando a gente fala de embranquecimento da Umbanda, a gente está falando de racismo, né? Porque eles querem fazer um terreiro de Umbanda, mas não pode ter o tambor, porque o tambor já não é evoluído, né? Tambor é coisa de quem não é civilizado. Eles querem ter a incorporação e o preto velho, mas eles não querem... tem gente que defende que o preto velho não é preto. Que ele pode assumir como que eles chamam? Um fenótipo. É como se fosse um Uma fenótipo, imagem. uma roupagem fluídica de uma pessoa branca. Tanto que isso aparece, inclusive, na incorporação do Caboclo das Sete Encruzilhadas de Zélio de Moraes. Porque ele fala que ele se apresenta na figura de um caboclo, mas que, na verdade, ele era o Frei de Malagrida. O que acontece? É muito difícil para quem vem... para quem tem essa cultura embranquecida e racista, entender que o negro, que o indígena, que uma pombagira, que um cigano pode ser pessoa evoluída e com sabedoria para conduzir pessoas, para conduzir um terreiro. Né? Então eu preciso colocar que não, na verdade aquele preto velho ele vem como preto velho porque ele é humilde, mas na verdade ele é um homem branco. E não, na Umbanda a identidade importa, porque o meu pai de santo, David Dias, ele é mestre em ciência da religião e ele define a Umbanda como uma religião, uma cultura de valorização e exaltação de povos socialmente excluídos. E se você olhar, o terreiro de Umbanda é isso. Quem que baixa lá? É o preto velho, é o caboclo, é a pombagira, é o baiano. Então, assim, são povos. Não é uma coisa solta. Não baixa um samurai. Quer dizer, tem lugar que até baixa, mas assim, são as histerias coletivas que acontecem justamente porque esse processo de embranquecimento da Umbanda, que ele passa tanto do sincretismo com os santos católicos e o sincretismo com o kardecismo também, mas a partir disso, as pessoas passam a entender que na Umbanda tudo pode. Então, hoje você tem um Bandaime, que é as pessoas que vão fazer uma gira de Umbanda e consagrar o Santo Daime, tipo, Como é que é o nome? esse Desculpa. Santo Daime Não sei, mas não. ou Como é que é o nome? Umbandaime. Umbandaime. É o fim, assim, você vê de tudo. Infelizmente, esse processo de embranquecimento, ele causa um apagamento mesmo da cultura da Umbanda, Então é né? como se eu tivesse. Assim, eu aceito a Umbanda, mas com as imagens e Isso, com os isso. estereótipos que para mim são Que são fazem bem pra mim. Então, não vou colocar Oxalá lá na frente do Congá, vou colocar Jesus Cristo, de braços abertos, né? Então, no lugar dos orixás, eu vou colocar os santos. No lugar de tocar um atabaque, que é uma coisa que vem da África, né? Não, eu vou colocar um violão para tocar. bota Então, uma banda para tocar. isso infelizmente tem isso, assim. Esse processo de embranquecimento, ele vai esvaziando toda a cultura umbandista, que é uma cultura banto, né? Pô, desculpa. O que você quer dizer com cultura? Só você falou lá e aí passou assim, mas o que é? Você falou assim, tem cristão e tem banto. O banto é o quê? Só para É que quando a gente fala de... Banto é um tronco linguístico na África, tá, né? Predominantemente ali no centro da África, tá. né? Então, tem diversos países no centro da África que tem como tronco linguístico a língua banto. E aí a gente conhece, então, esses povos como povos bantos. É diferente, por exemplo, dos povos iorubás. Iorubás também é um tronco linguístico, né? Só que ele está localizado no norte da África, principalmente na região da Nigéria, Benin, que é de onde vêm os orixás. Então, os orixás são iorubás, eles vêm do norte da África. Povo banto é centro-África, é quem vem de Angola, é quem vem do porto de Banguela, o porto de Luanda. É por isso que a Umbanda é um culto, é um culto ancestral, é o culto ao morto, é aquele que já morreu, né? E aí a gente vai ter um monte de preto velho, pai João de Angola, porque eles vieram de lá.
Esses negros que baixam hoje no terreiro, eles vieram ali daquela região, né? É isso, assim, a gente está falando de regiões da África, né? Então, a Umbanda, ela é uma cultura que vem do centro da África. O Candomblé é uma cultura que vem do norte da África. Tá, não, ótimo. E só para eu entender uma coisa, assim, então, para mim ficou claro, assim, o que quer dizer esse embranquecimento da Umbanda, assim, das religiões de matriz africana, né? Eu acho que, imagino eu, que não deva só a Umbanda e o Candomblé passam por isso, mas eu acredito que as outras também devem passar por coisas parecidas, pelo que você está me dizendo. Mas a minha pergunta é, então, diante desse cenário, né, de embranquecimento, de preconceito, porque eu concordo com você, isso é preconceito, né? Eu estou moldando algo. Racismo, né? Isso, perfeito. É racismo. Essa palavra é melhor. Mas o que se tem feito para combater isso, assim? Eu sei que essa pergunta a gente podia ter feito ela mais pro final, mas eu acho que ela já veio agora, assim. O que vocês têm feito? O que as pessoas podem fazer? Como é que a gente combate isso? Porque realmente isso, se você diz para mim que essa cultura é uma cultura falada, né? Eu sei que hoje em dia você consegue documentar as coisas. Sim. Mas se ela tem uma origem falada, realmente, né? Se isso vai morrendo, ninguém passa para frente, né? Porque as coisas vão mudando e as coisas vão se perdendo no meio desse caminho, né? Vira um telefone sem fio e lá no final a mensagem é outra. Como é que faz, então, hoje, assim? O que tem sido feito para se manter isso vivo, assim, para se combater tudo isso? Na verdade, existe um movimento que não começou agora, a gente não inventou a roda, ele é antigo, Tá. mas talvez tenha ganhado um pouco mais de voz agora, que é justamente essa tentativa de resgate de devolver a identidade negra para a Umbanda, né? E na verdade, eu sempre falo, eu falei isso esses dias, assim, a gente está em desvantagem, porque a maioria dos terreiros de Umbanda ainda são terreiros embranquecidos e que não se reconhecem, ainda vão reconhecer a história do Zélio como a história verdadeira, como a fundação da Umbanda, e a partir disso vão levar os seus terreiros, até porque entra. Por que eu falo que a Umbanda é um sintoma do Brasil? Porque entra muito uma questão capitalista. Isso é o que vende. Isso é o que vende mais, né? Então, existem editoras que ganham muito dinheiro vendendo esse discurso da Umbanda embranquecida, da Umbanda sagrada. Então, é muito difícil essas pessoas abrirem mão desses discursos embranquecidos porque elas também abrem mão do lucro, né? Que esses livros, que esses cursos que são vendidos, tem desenvolvimento de Umbanda que é vendido online. Não existe isso, não tem como. Existe um terreiro de Umbanda que é online, tipo um terreiro online, assim, tipo, não existe isso. Não existe, isso é totalmente desconectado da realidade. Então, Fica até assim, engraçado ouvir você falar. a gente ri de desespero, mas né? É cômico se não fosse trágico. Assim, o que eu tenho feito, os meus pares têm feito, primeiro que a gente precisa se entender enquanto povo, né? Povo de terreiro. Nós somos comunidade de território de matrizes africanas. Quando a gente se entende enquanto povo, a gente para de ter também, de olhar o outro como seu concorrente. Porque muitos terreiros de Umbanda que são embranquecidos e que vão olhar o que seriam filhos enquanto clientes e pagadores de mensalidade, ele vai olhar o terreiro que abriu na esquina como um concorrente, né? E a ideia não é essa. Porque se eu estou falando de povo, se eu estou falando de território, eu estou falando de comunidade, de gente. Eu estou falando de vínculos, né? E aí, o que a gente tenta fazer é trazer tanto para as gírias esse discurso, esse letramento racial, porque se a gente está falando de racismo, então eu só consigo combater com letramento racial. Não há outra forma de combater o racismo, né? Senão pela educação, e tem que ser uma educação popular, porque ela não é posta, né? Embora a gente tenha muito acesso à informação hoje em dia, ela não tá, né? Então, assim, quando começa a gira, eu sempre vou falar alguma coisa nesse sentido, de trazer não só o acolhimento espiritual para quem tá ali na minha gira, mas também de trazer um letramento da pessoa entender qual que é a origem daquele lugar que ela tá pisando, né? Mas ainda somos poucos, né? Somos poucos e eu falo que como a gente é minoria ainda nesse discurso de resgatar essa identidade negra da Umbanda, a gente tem que gritar mais alto.
Então, uma coisa interessante que eu queria perguntar para você, assim, né? Interessante para mim, né? Vai saber. Mas, por exemplo, um terreiro que tem um viés, né, mais embranquecido, vou falar assim, não sei se eu estou falando certo, mas enfim. É, por exemplo, eu imagino que, por exemplo, vocês que estão ali, né, na raiz da coisa, herdando e, né, se valendo da origem, da história, dos sons, dos ritos, vocês sofrem mais preconceito da sociedade ao redor do terreiro de vocês do que, por exemplo, um terreiro que está mais embranquecido, assim? As pessoas, assim, sabe, reclamam, sei lá, falam menos, assim, da presença de vocês? Isso faz sentido, pensar assim? Em partes, assim, mas não necessariamente. Na verdade, qualquer pessoa que use um fio de conta, que saia de branco, ela vai sofrer um racismo independente da cor da sua pele, né? Porque isso é o racismo religioso. Então, independente se ela é uma pessoa da Umbanda Sagrada, ou de uma Umbanda Molocô, ela vai sofrer o mesmo racismo. Mas um terreiro que não tem atabaque, por exemplo, é que assim, é um, pra gente é um terreiro espírita, né? Não é Umbanda. A gente precisa Ah, dar os entendi. nomes, mas eles se identificam, então a gente precisa respeitar. Mas se o terreiro não tem um atabaque, talvez ele sofra menos retaliação da vizinhança, por exemplo, do que um terreiro que toca atabaque, né? Mas não necessariamente ele vai sofrer menos racismo. O que acontece é que ele tem menos consciência do que ele está vivendo. Porque quando a Entendi. gente não sabe o nome da violência, a gente chama de bullying, né? Sim, sim. Entendi, entendi. Então, então vamos lá, só para deixar claro então para as pessoas. O fato, né, o embranquecimento não tem nada a ver com a presença de pessoas brancas dentro do terreiro. Isso não, Não. elas são bem-vindas, na verdade, né? Sim. Todas elas são bem-vindas. Uma das coisas que eu achei muito bonito, assim, das coisas que eu vi, li, é que as religiões de matriz africana sempre acolheram todas as pessoas, independente da sua origem, assim, né? Então, Sim. né, isso é padrão, assim, né? Sim. Porque quando eu falo, por exemplo, que um terreiro é um quilombo, o quilombo ele também não era feito só de pessoas escravizadas. Né, o negro fugitivo que então ele vira um negro quilombola. O quilombo ele também acolhia pessoas indígenas, ele acolhia pessoas brancas que eram pobres, que eram Marginalizados, né? pessoas marginalizadas como um todo, né? E o terreiro ele não é diferente disso. O terreiro acolhe todas as pessoas. Existe sim uma questão numérica de maioria de pessoas brancas, justamente porque esse embranquecimento da Umbanda ele vai fazer com que muitas pessoas é, de classe média, pessoas com maior poder aquisitivo tenham mais acesso ao terreiro do que pessoas periféricas, por exemplo. Mas aí também é outro rolê, porque é uma treta. Porque aí, se a gente vai olhar para as religiões fundamentalistas, por exemplo, a gente vai olhar que a maioria dos seus adeptos são pessoas negras, né? Mas aí também é um outro sintoma do Brasil. Isso também é uma questão racial, né? Mas não tem a ver. Essa questão do embranquecimento é muito mais sobre ideologia do que sobre a cor da pele. Sim. Acho que isso está claro. E é engraçado que eu ouço você falando isso, né? Essa coisa de você criar meio que caixinhas, né? E moldando as coisas e tirando a cor delas ou o jeito delas para que aquilo fique mais fácil para você ou mais próximo de você, né? Para mim tem muito a ver com o que a gente passa hoje em dia, né? Que as pessoas têm muita dificuldade de lidar com frustração, assim, né? A gente precisa ter um ambiente que seja o mais parecido possível com a gente, ideias cada vez mais próximas do que a gente pensa, e qualquer coisa que foge desse contexto vira, né, já não te serve mais, né? Tipo assim, se você gosta do azul e eu não gosto do azul, então a gente já não pode mais Sim. conviver, né? Então eu acho que eu só tô falando isso porque assim, eu acho que isso que você tá falando faz todo sentido se dizer que é um sintoma, né? Mas eu acho que é um sintoma do Brasil e meio que de todo mundo, assim, porque a gente tá com essa Sim. dificuldade de encontrar né, de encontrar intersecções entre as coisas, né? Nem tudo vai ser perfeito como você quer, né? E essa diferença também faz parte do processo. Não tem como deixar tudo igual ou moldar tudo, né? Criar uma música que todo mundo vai gostar, isso não existe, Sim. né? Mas esse assunto, então, não, beleza. Eu acho que em relação a esse embranquecimento, dá pra realmente, você falou, quando a gente começar aqui, a Camila falou assim, ó,
Se deixar, a gente fica 1 hora falando de uma coisa só. Pelo visto, ela tinha razão mesmo. Mas eu queria falar de outras coisas. Mas eu acho que eu entendi essa questão do embranquecimento e ficou claro para o pessoal, né, que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Mas eu queria falar com você agora um pouco, porque você falou assim, né, a gente precisa conhecer o terreiro, precisa conhecer a rotina, né, o cotidiano, os ritos. Como é que é, então, o terreiro, assim? Como é que ele funciona? Eu quero saber, assim, esses rituais todos que você falou, né? Você falou, assim, né, das entidades, posso dizer assim? Né? Do pai de santo, não, do caboclo, do cigano, da pombagira. Da onde vieram essas figuras, né? Qual que é a origem delas? O que cada uma delas quer dizer uma coisa? Eu não sei. Como é que funciona isso, assim? Fala pra Na mim. verdade, a Umbanda é um culto ancestral. Então, a gente está cultuando aquele que veio antes da gente, né? Tá. E aí, quando a gente fala... isso está muito ligado à cultura banto, a gente fala de ancestralidade territorial. Então, são ancestrais que passaram por esse lugar, né? Então, a gente vai ter o preto velho, que ele pode ter sido escravizado ou não, mas que ele tem essa vivência, essa experiência do que é ser o negro no Brasil, né? Do que é ser o negro que viveu a diáspora. E ele carrega a ancestralidade banto. Tanto que, por exemplo, se eu for olhar para a história de Luzia Pinto e de Juca Rosa, eles incorporavam pretos velhos, o que a gente hoje entende como preto velho, né? Depois vão surgindo outras figuras, né? Que surge o caboclo, que vem também desse intercâmbio cultural do negro com os povos originários, porque o banto ele também tem essa questão. Essa ancestralidade territorial, eles têm muito respeito, né? Quando a gente vai ler sobre a história banto, conforme eles vão avançando sobre os territórios, eles querem saber quem é o dono daquele lugar, para eles aprenderem a cultuar os ancestrais daquele lugar, porque só assim eles adquirem o pertencimento, né? Eles adquirem o direito de pertencer àquele lugar. Então, o banto ele tem esse intercâmbio cultural com os povos originários, porque quando ele chega aqui no Brasil, ele entende que não são os brancos os donos da terra. Eles entendem que já existiam pessoas aqui antes dos brancos chegarem. Então, existe esse intercâmbio. E aí a gente tem a figura do caboclo, né? Que muitas pessoas vão entender que é uma pessoa indígena, mas não necessariamente, né? É porque na hora que você falou eu pensei no pajé, mas então não necessariamente. Assim. Não, a gente até tem linha de pagelância, mas o caboclo não necessariamente é uma pessoa indígena, Mas é uma né? pessoa Mas sábia. ele é uma pessoa, ele é o intercâmbio cultural entre o negro e o indígena. É o que o negro aprendeu com o indígena a partir do momento que ele chega aqui, nessas terras, né? Tudo no Brasil é isso, né? Quando a gente vai falar, por exemplo, do padê de Exu, tô indo para outra coisa, mas assim, o padê é feito de farinha de mandioca, que é nossa, é brasileiro. Então, quando a gente chega aqui, o processo de diáspora ele vai mudando, né? Então, as religiões aqui, elas não são mais o que elas eram em África. Nem o candomblé cultua, o orixá como a África cultua, nem a Umbanda cultua os seus ancestrais como eram cultuados lá na África, né? Então, a gente passa por esse intercâmbio mesmo com outras culturas. Quando a gente vai falar do baiano, por exemplo, né? E hoje a gente tem pensado muito essas linhas, porque será que baixa só baiana na linha de baiano? Ou será que vem o povo do Nordeste? Muitas pessoas já chamam assim, né? Povo do Nordeste, porque também são povos excluídos, Sim. né? É o retirante, é aquela pessoa que precisa se deslocar por conta da seca, por conta de revoltas e mais um monte de questões. Então, esses são os ancestrais da Umbanda. Deu para entender? Não Você deu. ficou confuso, você fez Não, uma... não, não, eu fiz uma cara porque, sim, porque eu tô buscando entender. Mas o que eu achei bonito que você falou, assim, é que o caboclo é o que o negro aprendeu com o índio quando ele chegou aqui no O Brasil. indígena. Então, com o indígena, boa. E então tem todo esse tráfego de informação e de cultura, assim, né? Sim, E de proximidade, porque você só consegue aprender alguma coisa se você se aproxima de alguém. sim, exatamente. Então foi isso que eu fiquei pensando nisso enquanto você falava, assim, eu achei isso muito interessante. Então é, é essa ponte de contato mesmo, assim, entre uma coisa e outra. Eu não tinha
A gente cresce ouvindo essas palavras, assim, né? Tipo, preto velho, Sim. caboclo. Mas a gente meio que, sei lá... Todo mundo já ouviu falar, mas nem todo mundo sabe o que que é, Isso, né? exatamente. A gente, sei lá, a gente viu novelas falando dessas coisas. É que uma coisa em comum entre eles, quando você fala é preciso estar, é justamente o sentido coletivo. Porque se eu for olhar para os povos originários do Brasil, todos eles vivem em comunidade, né? É difícil Sim. você ter. Eles vivem em comunidade. O valor do coletivo é um valor importante para esses povos. Da mesma forma como é um valor importante para os povos que vieram de África, né? Então, estar em comunidade, para o Banto, por exemplo, a gente vai ter o Ubuntu. Eu sou porque nós somos, né? Eu sou porque você é. Ou tem um outro aforismo Banto que fala: eu só chego se todos chegarem. Então, a ideia de crescimento, ele é ou é coletivo ou ele não é. Tanto que, para os bantos, um feiticeiro que faz coisas para enriquecer a si próprio e não a sua comunidade, ele é considerado como um mau feiticeiro. Um bom feiticeiro, ele precisa fazer o bem para a comunidade toda. Toda a comunidade precisa crescer junto. Isso faz parte dos valores desses povos, né? Então, por isso que pra gente é tão importante estar em comunidade. E é por isso que não faz sentido nenhum uma Umbanda online, uma gira online. Porque eu não tô com a comunidade, eu não tô com o outro para aprender. A gente precisa do hálito do outro, né? Quando a gente fala de axé, eu preciso da troca para poder fazer. O axé, ele é o poder que faz as coisas se transformarem. É aquilo que possibilita eu transformar a minha sorte, né? E aí, se eu não tô com outro, que troca eu vou fazer da minha casa, sozinha, se eu não tenho esse valor coletivo? É por isso que não faz sentido nenhum, assim, mas é preciso se aprofundar para entender isso, porque se a gente fica só é, nos livros embranquecidos, Umbanda Sagrada, a gente perde esse valor da comunidade. E aí, consequentemente, a gente vai perder todo o fundamento da Umbanda. A gente vai ficar alienado fazendo um culto que a gente pensa que é Umbanda, mas não é. Não, e você falando aqui, eu também fiquei pensando, né, como você falou assim, dessa coisa da comunidade, da troca, assim, né, sei lá, se você não crescer, não tem porque, eu também não cresço, e você falou lá no início, né, um pouco antes da questão de, que não é, assim, não se fala tanto da Umbanda tradicional, vamos dizer assim, falam mais dessa embranquecida, porque eu acho que essa embranquecida, ela tá muito mais próxima desse contexto, né, de meio narcisista, assim, né? De voltado para si só, né? Então perde mesmo, assim. Eu fiquei pensando que realmente faz todo sentido, assim, ser uma coisa que talvez esteja se perdendo e a gente precisa ficar atento a isso, né? Porque o discurso geral hoje é muito voltado para si próprio, né? Para o seu desenvolvimento, para o seu dinheiro, para as suas Uhum. coisas. Então A isso, sua evolução espiritual, sim, que inclusive o kardecismo vai dizer, o caminho é solitário, porque ele fala que a evolução espiritual ela é individual. Isso já não faz sentido na Umbanda, porque para mim, primeiro que a gente não acredita no conceito de evolução, porque ele também vai ser um termo racista, né? E aí a gente entende a gente vai no sentido do desenvolvimento coletivo mesmo, né? sim. A gente não procura uma evolução espiritual dentro de um terreiro de Umbanda. A gente procura o desenvolvimento da comunidade. Entendi, entendi. E quando você fala para mim, né, por exemplo, assim, do caboclo ou do preto velho, né, que são pessoas que têm uma experiência, né, tipo, passaram, tem um legado para passar, assim, né, então Sim. tem uma sabedoria. Uhum. E aí eu fiquei pensando que você falou assim que realmente a gente aqui, quando eu digo a gente, sociedade como um todo, não olha para essas pessoas, ou esse arquétipo, ou esse estereótipo de pessoas, como pessoas com algo a ser passado, assim, né? Tipo, a ser, sabe assim, esse cara não tem nada para me falar. É. E isso vai estar ligado, porque assim, quando eu falo que a Umbanda é o sintoma do Brasil, eu tô falando que o Brasil é um país que foi colonizado. Sim, Então, os nossos valores, eles são colonizados, né? A gente tem valores colonizados, a gente tem valores embranquecidos. É... E aí, perdi o que eu ia falar, que eu não, virei o não, eu acho microfone, que. mas... Beleza, sem problema. O que eu queria, acho que pegando o gancho no que você está falando, assim, é porque eu fico pensando. Você falou assim, né? Nós somos um país colonizado, você tem toda razão. A nossa raiz
é europeia, né? Sim. Então a gente olha assim, sei lá, eu na minha ignorância vou dizer que um rei é mais importante do que um, sei lá, O que faz parte do que colonialismo? um orixá, sei lá. Uma característica do colonialismo é justamente entender como cultura central. Então, só a minha cultura é civilizada, só a minha cultura é evoluída e não entende. Quando a gente fala em decolonizar ou descolonizar, o que a gente está falando? É tornar outras culturas possíveis, né? Outras culturas, elas também são civilizadas, ou talvez nem essa palavra seja adequada, mas São viáveis. elas são viáveis, né? Só que a cultura colonizada, ela vai ser, literalmente eurocentrada, né? E é por isso que eu vou olhar para o preto velho como uma pessoa que não é evoluída. Eu vou olhar para o caboclo, para o indígena como pessoas que não são evoluídas. Nego Bispo vai falar sobre isso, né? Krenak vai falar sobre isso. Que a vida não é útil, Eu né? terminei de ler esse livro antes de Então, ontem. então, assim, outras culturas elas são possíveis, não há uma cultura central. Há porque houve todo um processo de violência e de colonização que dizimou as outras culturas, que apagou as outras culturas, mas isso não é uma verdade absoluta, né? E aí vem justamente desse pensamento eurocentrado, de que, por exemplo, no kardecismo, quando vem um mentor espiritual, esse mentor é sempre o espírito de um médico, de um padre, né? Porque precisa dessas. Faz algum sentido um espírito ele precisar ter títulos para ele ser evoluído? Não faz sentido nenhum, para pensar. Não faz sentido. Só médicos e padres na nossa sociedade são pessoas que são relevantes para a sociedade? Não. Por que no mundo espiritual seria assim? Não faz nenhum sentido. Sim. E, no entanto, é esse o discurso que se prega, né? Para justificar que o kardecismo, então, os espíritos são evoluídos porque são espíritos de médicos e padres e a Umbanda não é evoluído porque são pretos velhos e indígenas. Isso não faz o menor sentido e está pautado no racismo. Sim, sim. E seguindo, então... Não, concordo. Tem muita coerência o que você está dizendo. Acho que é de se pensar. Acho que tem um ponto interessante. Mas seguindo aqui também, porque assim... E a pombagira, assim? Porque você falou do preto velho, você falou do caboclo. Quando você falou do caboclo, a minha cabeça fez assim, ó... Pum! Eu não sabia disso, assim. Mas o que... E a pombagira, assim? Porque falam muito disso e falam disso de uma maneira pejorativa, assim. Né? Sim. As pessoas falarem da pombagira de forma pejorativa também é um sintoma de que a gente vive numa sociedade machista. Porque a pombagira é uma mulher que vem gargalhando, que ela se veste como ela quer, que ela dança, ela bebe, ela fuma. Se você sai numa balada e você olha uma mulher assim, você vai falar o que dela? A maioria da sociedade vai olhar e vai falar, é puta, né? Então, isso também é um sintoma de machismo, né? A pombagira, como sacerdotisa de Umbanda, eu vejo a pombagira como uma mulher denúncia. Ela vem romper o silêncio que é colocado sobre as mulheres. Porque ela gargalha. Uma mulher que gargalha alto, ela vai ser chamada de escandalosa. Ri baixinho, senta que nem mocinha, como a gente já cresce e a gente aprende isso. Então a pombagira, ela tá muito num lugar de escancarar coisas que estão postas na sociedade e não é diferente, né? O que a pombagira sofre de preconceito é o que uma mulher que faria uma coisa que a pombagira faz também sofreria e sofre na nossa sociedade, né? Então, pombagira ela vem falar muito sobre amor próprio, sobre liberdade, sobre a possibilidade de ter prazer, sobre a possibilidade da mulher ter independência financeira, possibilidade da mulher sair de casa para trabalhar, para ter uma vida profissional, para a mulher não só viver dentro do molde que a sociedade estabelece para ela de ser mãe, de encontrar um bom casamento. Muitas pessoas ainda vão no terreiro e procuram pombagira, ainda procurando amor, ainda procurando um bom casamento ou amarração, né? Porque elas ainda estão presas nesse molde que a sociedade colocou de que a mulher só vai ter sucesso se ela estiver dentro de um relacionamento, né? E a pombagira ela vem contradizendo tudo isso. É por isso que a gente fala que a Umbanda é manifestação de povos socialmente excluídos, mas eles também são povos que lutam, que eles vêm mostrar alguma coisa pra gente. Por exemplo, a malandragem. O meu terreiro é um terreiro de Zé Pilintra. Zé Pilintra é um malandro. A malandragem, ela vai falar muito sobre o desvio de uma vida que não foi feita só pra gente trabalhar,
mas que ela também foi feita pra gente entrar numa roda de samba e sambar. A vida não é útil. Exatamente. A vida não é útil. O malandro, ele vem, ele tá no terreiro pra mostrar que a vida não é útil. O seu Zé fala, se vocês não estão sambando, se vocês não estão indo festejar, eu não sei o que vocês estão fazendo na vida de vocês. Existe um ponto de malandro que fala, trabalhar pra quê? Se eu trabalhar, eu vou morrer. Era o que o malandro fazia. O malandro, ele tinha as jogatinas, ele tinha as coisas, os truques pra ele ganhar a vida dele, e ele era tido como vagabundo, que inclusive hoje, quando a gente vai estudar melhor sobre os negros do Brasil, a gente vê que tudo isso também eram formas de resistência. Fazer corpo mole, baiano, não existe essa questão pejorativa de que baiano é preguiçoso? Sim. Será que é preguiçoso? Eles faziam corpo mole justamente para não trabalhar, porque se eu sou um produto, quando o negro ele chega e ele é escravizado, ele passa a ser coisificado. Ele deixa de ser um ser humano, de ter dignidade, para então ser uma coisa. Se o negro entende que a partir do momento que eu sou uma coisa, que eu tenho um valor monetário mesmo, se eu produzo menos, eu dou prejuízo. E é assim que eu vou atingir o meu senhor, o senhor de escravos. Você entende? Então, essa questão de fazer corpo mole, de ser vagabundo, isso também é um ato de resistência. Sim, é uma luta. Não, sim, faz todo sentido. É uma luta por liberdade, né? Sim. É uma luta por liberdade. Eu nunca tinha pensado nisso, mas agora que você falou, faz todo sentido, assim. Achei muito interessante. E, enfim, não, incrível, Camila, maravilhoso. Outras coisas, assim, só para eu entender, a gente falou de 4, então a gente falou do caboclo, do negro preto velho, da pombagira, da malandragem. Tem mais algum, assim, que a gente existe, que também tem muita relevância? Porque, assim, quando eu ouço você falar isso, assim, eu achei incrível essa história da pombagira, porque eu confesso que eu não sabia também desses significados. E eu acho que tem muito potência mesmo, ainda mais hoje em dia, que a gente vê as mulheres conquistando cada vez mais espaço, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente vê muitas mulheres sofrendo muito aí em relações e etc. Mas existem outras que também têm a mesma relevância e talvez não sejam tão citados assim? Ou esses 4, 5 que a gente falou já... Não, quando a gente fala de Umbanda, existe uma tríade, né? Que seria, assim, a base da Umbanda seria o caboclo, o preto velho e o herê, que são as crianças. Mas existem outras... é conhecido como linhas que se manifestam, né? Tem a linha de baiano, tem a linha que é popularmente conhecido como marinheiro, hoje no terreiro a gente chama como povos das águas, porque a gente entende que marinheiro é um cargo, né? E não vai falar sobre povo. E quando eu tô falando da linha das águas, dos povos das águas, eu não tenho só marinheiro, o marinheiro do exército. Eu vou ter os ribeirinhos, eu vou ter os marisqueiros, eu vou ter os jangadeiros, eu vou ter uma série de pessoas que vão se manifestar nessa linha. Tem povos ciganos, mas que também Até porque os marinheiros, parece que você tá falando da galera da marinha, do exército. E isso é tão real no imagético das pessoas que, de fato, se você entrar numa loja de Umbanda para comprar uma roupa de marinheiro, ela vai te vender uma roupa parecida com a do Kiko e um cap de marinheiro da marinha. E não existe isso. Você vai sair parecendo o Popeye hoje. É bem isso. Você vai sair parecendo o Popeye. Entendi. Mas é isso. Tem os Exus, né? Isso, o Exu. O Exu também foi associado ao demônio, né? Assim, quando a gente fala assim, porque o Exu... Isso também tem de tudo isso que a gente falou, dessa imagética das pessoas, assim? Tem, mas quando a gente fala de Exu, ele já era tido como demônio mesmo antes de chegar no Brasil. Porque antes dos europeus eles colonizarem o Brasil, eles já vinham colonizando países na África. Então, quando ele chega na África, ele já vê a figura de Exu. E como que é a figura de Exu Orixá? Porque existe essa diferença, né? Quando a gente fala de Exu na Umbanda, a gente está falando do Exu ancestral. Muitas pessoas vão chamar de Exu catiço, né? É um espírito de uma pessoa que morreu. Mas existe o Exu Orixá, né? Que é do Candomblé. É do Candomblé, a gente também cultua, né? Não é... Na verdade, não tem essa propriedade, né? A gente não tem posse deles, mas sim, hoje em dia a Umbanda tem cultuado mais Exu, Orixá do que antes, mas a gente aprende, tudo que a gente aprende de Orixá, a gente aprende com o Candomblé. Ele não é próprio da Umbanda de fato, né?
Mas o Exu, ele já era tido como demônio em África, porque quando eles chegam para colonizar os países da África, qual que é a imagem de Exu Orixá? Exu Orixá, ele é o orixá da fertilidade. Então, um dos símbolos principais de Exu é o falo ereto. Então, você imagina um português cristão chegando num país africano e vendo uma imagem de madeira com um falo gigantesco ereto. Ele vai falar o que sobre isso? Se para ele, que é cristão, o sexo é pecado, ele é feito só para reprodução, eles olham para aquilo e falam: meu Deus, criatura depravada, só pode ser o demônio, tá tentando as pessoas, É né? justamente o oposto do que a gente prega, né? Se é o oposto de Deus, quem é o oposto de Deus? Exatamente. Então, tudo que é oposto vai ser como demônio. Então, assim, a gente herda, na verdade, esse preconceito de Exu como diabo. E eu não sei quem fala isso. Vou ficar devendo a autoria dessa frase. Não, mas Não sei se é o Baba Sidney, mas ele fala assim: o demônio cristão, ele jamais daria conta de ser Exu. Ele jamais daria conta de ser o que Exu é pra gente. Porque Exu é um dos principais orixás, assim, ele é o começo de tudo. A gente não faz nada sem pedir licença e sem oferendar Exu primeiro. Porque ele é quem abre os caminhos, ele é o senhor dos caminhos. Então, ele tem uma relevância, uma importância muito grande para quem é de terreiro de matriz africana. O demônio não daria conta, né? E o Exu, ele tá muito... A gente fala assim, tem gente que escreve, né? Até para contrapor o Jesus te ama, tem gente que picha em muro, Exu te ama. E a gente contrapõe isso e fala: Jesus, Exu não te ama, Exu te quer alegre. Exu não é sobre amor, Exu é sobre alegria. Ele não quer saber, né? Ele quer te ver feliz, ele quer te ver alegre. E aí, essa associação com o demônio, ela vem muito antes do Brasil, mas a gente acaba herdando isso, né? E aí, as religiões fundamentalistas, principalmente, vai falar que Exu é o demônio e pra gente não tem nada a ver. Apesar que é uma coisa engraçada, tem até meme na internet, porque a gente fala assim: Exu não é o diabo. No entanto, às vezes você vai entrar numa gira de Exu no terreiro e a gente vai estar cantando ponto falando sobre o diabo. Mas isso é porque a gente acaba pegando isso como uma forma de provocação mesmo, sabe? A gente usa como provocação, a gente sabe que não é. Mas a gente fala também só para provocar as más línguas que vai falar mal do nosso ancestral ou do orixá. Tá. Enfim, o tempo tá acabando e tem algumas coisas ainda que eu queria saber. Primeiro, tudo que você falou assim já me ajudou muito, porque eu não sabia um terço do que você falou até agora. Mas eu queria também. Você falou uma palavra que eu fiquei curioso, enfim, é bom que você falou que retomou aqui. O que é uma gira e o que é, por exemplo, assim, né? Você falou, né? Esses guias, né? Eu ia falar colares, essas guias, assim. Cada um tem que usar uma guia específica. Como é que funciona isso também, assim? Gira e guia. Fala um pouquinho mais sobre essas coisas, assim. Só pra... A gira eu posso entender como se fosse uma missa ou não tem nada a ver uma coisa com a outra? Tá, você pode. Bom, Só pra criar um paralelo. vamos entender que tanto a missa quanto a gira são reuniões religiosas, né? Porque Perfeito. não vai ter nada a ver, Tá. mas seria a reunião religiosa do umbandista, né? Lá no terreiro, por exemplo, as giras acontecem semanalmente. Cada semana a gente traz algum ancestral, alguma linha, né? Gira de caboclo, gira de... Essa semana tem gira de caboclo e boiadeiro lá no terreiro, né? Só que a gente também faz gira dos ancestrais, porque a gente entendeu que essa divisão que se fazia entre giras também era uma coisa do espiritismo, que colocava, não pode colocar preto velho junto com Exu, porque Exu é menos evoluído. E a gente entende que uma comunidade, todo mundo é bem-vindo e não tem essa distinção, né? Mas a gira é isso, é uma reunião, a gente começa, a gente fala abrir os trabalhos, abrir a gira, a gente começa cantando pontos, sempre vai cantar, seja ponto para os orixás ou para a linha dos ancestrais que vai vir ali naquela gira. Uhum. Esses ancestrais baixam, a gente incorpora literalmente, divide o corpo com esse ancestral. Quem dá o atendimento não é todo mundo, né? A gente chama da corrente, da comunidade que dá atendimento, mas essas pessoas dão atendimento para quem vem buscar, e aí é todo tipo de conselho, de limpeza, de descarrego,
Mas é um momento de aconselhamento mesmo, assim, de troca. E quando a gente fala de guia, tem tanto o guia enquanto o ser guia, né? Que é o, sei lá, seu Zé é meu guia, né? E a guia fio de conta, ela faz parte da identidade do umbandista e muitas pessoas deturpam o uso da guia, né? Principalmente na Umbanda, porque o candomblé ele é mais rígido, a Umbanda por toda a questão do embranquecimento, ela acaba se perdendo nisso também. Mas a guia, ela vai falar muito sobre a identidade e a maturidade da pessoa naquele terreiro. Então, por exemplo, eu tenho um fio de conta único, que é simples, que você pode usar para sua proteção, né? Ela sempre vai representar algum ancestral. Então, eu tenho um guia de caboclo, eu tenho um guia de pombagira, eu tenho um guia de Exu, mas eu também tenho guias, o que a gente vai chamar de brajás, que são as guias com mais de um fio. São feitos com 3, 5, 7 fios, tem guias de 21 fios. Os brajás, eles são utilizados para pessoas que são iniciadas há mais de 7 anos ou para pessoas que são sacerdotes, sacerdotisa, pai, mãe de santa. Por isso que isso também fala da tua identidade dentro do terreiro. Isso que eu estou usando hoje, por exemplo, é um elequê. É uma joia de orixá. Ele é feito com coral africano e quem usa ou são os iniciados há mais de 7 anos ou é pai, mãe de santo, babalorixá e alorixá. Isso aqui, no meu pescoço, aqui é um colar. Sim. Mas se eu tô dentro de um terreiro, as pessoas olham isso no meu pescoço, eles entendem que ou eu sou uma mais velha ou eu sou uma sacerdotisa, uma mãe de santo. Porque eles olham para o colar da mesma forma como olha para a vestimenta, a nossa vestimenta também fala a nossa idade dentro do terreiro. E isso porque a senhoridade é um valor dentro do terreiro. Rodney William, um antropólogo, ele vai falar isso, ele também é um babalorixá. Ele tem um livro que fala a senhoridade no candomblé. O quanto isso é importante, porque pra gente, a nossa referência, a nossa hierarquia é sempre pautada no mais velho. E não necessariamente o mais velho de idade, mas o mais velho de tempo. Porque é aquele que tem mais tempo de chão de terreiro. Então, ele tem mais maturidade para me conduzir, para me ensinar. Então, essas guias, fios de contas, brajás, os elequês, eles estão sempre ligados à nossa identidade, à nossa maturidade, à nossa coroa. Então, por exemplo, eu estou usando um elequê de Oxum, que é a minha mãe, meu orixá de cabeça. Né? Então, ele fala sobre a sua identidade. Ele identifica quem você é. Entendi. Eu não tinha a menor noção disso, assim, mas é muito bonito isso aí que você está usando mesmo. É maravilhoso, super interessante. Bem, a gente está caminhando para o final aqui. Enfim, muita coisa. Muito obrigado, assim, eu achei interessantíssimo. Assim, tinha um monte de coisa que eu não sabia, que eu tinha visto, assim, mas não tinha me aprofundado. Acho que para mim foi muito rico, assim. Eu acho que a gente tem que bater mesmo nessa tecla. Eu acho que para além desse questão do embranquecimento, né, eu acho que é a questão do respeito mesmo, assim. Né? Eu acho que a gente precisa respeitar. Eu ouvindo você falar assim, me veio muito essa coisa assim do quanto a gente precisa olhar para as pessoas e entender como elas são, assim, né, e respeitar quem elas são. Bell Hooks fala isso, assim, né, que a gente precisa respeitar as pessoas pelo que elas são, assim, e assim elas vão se sentir amadas e queridas e vão dar o melhor que elas podem para todo mundo. Sim. Então, eu super agradeço a sua presença aqui. Eu acho que dá pra gente conversar mais pra frente outra vez, se você Sim. quiser. Eu vou adorar pra gente esmiuçar um pouco mais. E, pô, Camila, então, eu queria que você desse o recado final e queria também que você falasse, pô, onde é que as pessoas te encontram, né? Você falou do terreiro aí. Aproveita e fala um pouco também pra gente disso. Bom, como eu disse, o nosso terreiro tá lá no Taboão da Serra, chama Terreiro de Umbanda Alumeia. Nosso Instagram é Terreiro Alumeia, E dá pra depois você me me fala que eu encontrar. coloco no... Tá, dá pra encontrar a gente por lá, pelo Repete o Instagram. nome, repete? É @Terreiro Alumeia, Perfeito. né? Aí eu tenho uma página que chama Alumeia Umbanda, onde eu falo um pouco mais sobre essas questões sociais. Eu coloco alguns temas, assim, polêmicos de Umbanda enfim, para destrinchar, né, qual que é a nossa visão sobre isso. Acho que essas provocações são E importantes. sim, essas provocações, eu faço isso, assim, na minha vida. Minha vida Provocações é. positivas. E essas são as nossas redes, né? Tem gira toda sexta-feira lá no terreiro, todo mundo é bem-vindo.
E é isso, né? É respeitar e importante é a gente buscar letramento racial mesmo. Porque quando a gente fala de território de matriz africana, tudo que nos impacta está muito direcionado à sociedade racista que a gente está inserido. Então, acho que a partir do momento que eu fui me aprofundando no letramento racial, eu fui compreendendo mais isso. E eu acho que é o que faz a gente ficar menos. Ai, posso falar qualquer palavra, né? Porque eu acho que faz a gente ficar menos cretino enquanto ser humano, sabe? É ter esse conhecimento mesmo. Menos raso, né? Acho que tem. Sabedoria é tudo, né? Eu já escracho logo. Tá certo, não tem problema. Mas é isso, assim, acho que Aqui não tem letramento. censura. Sem censura. Eu acho que o letramento racial, para fazer as pessoas terem essa consciência do respeito mesmo, a gente não quer ser tolerado, né? Porque intolerância religiosa é crime, mas a gente não quer ser tolerado, a gente quer ser respeitado. A gente não quer ser aceito na marra, sabe, goela abaixo. A gente não quer isso, porque o Estado é laico e a gente quer viver essa laicidade de fato, né? Que ela existe no papel, mas que infelizmente as coisas não são assim no dia a dia. Então conhecer, ouvir um pouco para ser menos preconceituoso, menos racista e deixar as pessoas viverem, ser felizes com as escolhas, né? Com os caminhos de cada um. Sim. E para a gente encerrar aqui, tem alguma palavra de encerramento, assim, de despedida específica da Umbanda? Tem? Tem Saravá, o fechamento dos trabalhos. Então, saravá para vocês aí, foi um prazer, muito obrigado e a gente se vê no próximo. Axé. Axé.